Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os senhores que são inscritos no nosso canal Anotações de Processo Civil. Se você ainda não é, eu sou o professor Arthur Vieira e depois que eu concluí o meu doutorado em Direito Processual, eu resolvi me dedicar a esses veículos de comunicação para que eu pudesse transmitir aos senhores conhecimento jurídico de qualidade e de forma gratuita. Aqui eu vou pontuar o meu e-mail de contato para que eventuais interessados possam estabelecer um contato mais direto. Inclusive, nós podemos eventualmente considerar a hipótese de publicar um artigo científico em conjunto, tá certo? Bom, gostaria de pontuar também com os senhores o nosso canal no YouTube. Se você ainda não é inscrito, basta clicar no ícone do livro que fica no canto inferior do vídeo para que você se inscreva. Sugiro também que você clique no ícone do sininho para que você possa ativar as notificações dos vídeos que são constantemente disponibilizados por aqui. Gostaria de apresentar também aos senhores a nossa plataforma acadêmica, arturvieiracursos.com.br, arturvieiracursos.com.br, onde os senhores encontrarão cursos online de modo gratuito, inclusive com a emissão de certificado válido em todo o território nacional. Tá certo? Então, após a pausa, nós vamos tratar do vídeo de hoje. Então, meus amigos, no vídeo de hoje nós vamos dar prosseguimento à análise do nosso livro Anotações de Processo Civil. Nós estamos na quarta parte do livro que trata da tutela jurisdicional executiva. Já analisamos diversos procedimentos executivos das mais variadas obrigações e modalidades. Estamos vendo agora os procedimentos executivos especiais. Finalizamos na última aula a análise do procedimento especial para satisfação da obrigação de pagar quantia quando a fazenda pública é devedora. E na aula de hoje nós vamos começar a análise do procedimento executivo especial nos casos em que nós temos um devedor de alimento, ou seja, cuja prestação exequenda é um crédito de natureza alimentícia. Vamos ao ponto. O crédito de natureza alimentar não deixa de ser uma dívida pecuniária, ou seja, que se satisfaz, em regra, com a entrega de dinheiro. Perfeitamente aceitável e não raro ocorre a satisfação dessa espécie de crédito in natura, mas, basicamente, trata-se de obrigação que se cumpre mediante pecúnia. Todavia, o sistema processual dotou o credor de alimentos de outros mecanismos destinados à satisfação do crédito, mecanismos esses que são mais ágeis do que os disponíveis para os créditos de outra natureza, porque os alimentos não se equiparam às dívidas comuns. O inadimplemento da prestação alimentar não ocasiona meramente a diminuição patrimonial do devedor, mas acarreta risco também à própria sobrevivência do alimentando. O bem jurídico envolvido remete diretamente à dignidade humana, que é um dos fundamentos da República, como se vê do inciso 3º do artigo 1º da Constituição Federal. Daí a necessidade de meios mais eficazes para essa modalidade de execução. No CPC atual, vigente, o de 2015, há tanto o processo autônomo de execução de alimentos, fundado em título executivo extrajudicial, a sua disciplina vai dos artigos 911 a 913, quanto a modalidade de cumprimento de sentença que reconhece a exigibilidade de obrigação de prestar alimentos. A sua disciplina é um pouco mais extensa, porque é mais comum essa modalidade. Está lá a partir do artigo 528 até o artigo 533. Este mesmo diploma processual tratou de revogar os artigos 16 a 19 da Lei de Alimentos, que é a Lei 5.478 de 68. Como regra geral, pode-se dizer que não há distinção para a utilização da execução de prestação alimentícia entre as espécies de alimentos, sejam naturais, civis,
definitivos, provisórios ou provisionais, ou mesmo em razão do parentesco ou do casamento ou da união estável, a execução das prestações pode se dar pelos meios especiais que serão abordadas a partir de então. Há apenas na jurisprudência certa resistência quanto aos alimentos pretéritos, como veremos adiante. Vamos agora analisar os tipos de alimentos. Os alimentos podem se classificar em função de diversos critérios, mas fundamentalmente utilizam-se dois deles: a sua origem e a sua finalidade. Quanto à sua origem, os alimentos podem ser legítimos se decorrerem de vínculo de parentesco ou de vínculo conjugal ou união estável extinta. Serão voluntários se gerados por contrato e indenizativos se decorrerem da prática de ato ilícito. Entre os problemas interessantes que a execução de alimentos suscita está a aplicabilidade ou não de todos os meios executórios, como desconto em folha, coação pessoal, com a possibilidade de prisão civil e a expropriação de bens, a essas três espécies de alimentos. De acordo com o critério ligado à sua finalidade, podem os alimentos ser provisionais, definitivos ou provisórios. Alimentos provisionais, ad litem, são aqueles cuja função é a de manter a parte que deles necessita durante o processo, sendo obtidos através de medida específica. Os alimentos provisórios são aqueles obtidos através de decisão liminar, que pode ser confirmada ou infirmada pela sentença posteriormente. E os alimentos definitivos são aqueles que são fixados por sentença já definitiva, transitada em julgado. No CPC de 2015, o disposto no capítulo do cumprimento de sentença que reconhece a exigibilidade de obrigação de prestar alimentos aplica-se tanto aos alimentos definitivos quanto aos alimentos provisórios. É o que está previsto no artigo 531. A única diferença reside em que a execução dos alimentos provisórios, bem como a dos alimentos fixados em sentença, ainda não transitada em julgado, se processa em autos apartados. É o que consta do parágrafo 1º desse artigo 531. Ao passo que o cumprimento definitivo da obrigação de prestar alimentos será processada nos mesmos autos em que tenha sido proferida a sentença, como se vê do parágrafo 2º desse dispositivo. Os títulos executivos. Em regra, o título executivo que aparelha a execução de alimentos é o título judicial, seja a sentença condenatória ou homologatória da transação efetuada em juízo, seja mesmo a decisão interlocutória que concede os alimentos provisórios ou provisionais, ou seja, a decisão liminar. Todavia, não está afastada a hipótese de essa modalidade de execução ser lastreada por qualquer título executivo extrajudicial, previsto no artigo 784, mais precisamente os incisos 2º, 3º e 4º desse dispositivo. A escritura pública ou outro documento público assinado pelo devedor, o documento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas, ou o instrumento de transação referendado pelo Ministério Público, pela Defensoria Pública ou pelos advogados dos transatores. Ora, se tais títulos são hábeis a ensejar a execução de qualquer outra dívida, não há qualquer restrição no artigo 784, inciso 2º, nem mesmo quanto ao valor, então não há razão para que não possam também versar sobre alimentos, desde que reste expressamente mencionado que a obrigação assumida pelo devedor é de natureza alimentar, o exato valor da prestação e o tempo de sua duração. Assim, contando o credor com tal título, poderá executar a prestação inadimplida por qualquer dos modos de execução de alimentos, dos quais nós passaremos a ver já já. Então vamos aos modos de execução. A execução de prestação alimentícia pode ocorrer de 4 modos distintos. O primeiro deles,
o desconto em folha de pagamento. O segundo, cobrança em aluguéis ou outros rendimentos do devedor. Terceiro, a expropriação de bens do devedor. E o quarto, a coerção, prisão civil. Os artigos 16 a 18 da Lei de Alimentos determinavam uma ordem de preferência entre esses mecanismos, mas conforme afirmado há pouco, o CPC de 2015 revogou estes dispositivos. Inova o CPC de 2015 ao determinar que, se o executado não pagar ou se a justificativa apresentada não for aceita, o juiz, além de mandar protestar o pronunciamento judicial na forma do parágrafo 1º, decretar-lhe-á a prisão pelo prazo de 1 a 3 meses, parágrafo 3º do dispositivo, bem como que a prisão civil será cumprida em regime fechado, devendo o preso ficar separado dos presos comuns, parágrafo 4º. A possibilidade de protesto da decisão judicial que impõe o dever de prestar alimentos, por sua vez, foi inserida como mais um meio coercitivo para assegurar o direito do alimentando. Vamos tratar agora da primeira modalidade específica do procedimento de execução de crédito alimentício, que é o desconto em folha de pagamento. O desconto em folha de pagamento mostra-se de notável eficácia na medida em que evita o formalismo e mesmo as despesas do procedimento de expropriação de bens. Trata-se, em verdade, de uma espécie de penhora sobre dinheiro que excepciona a regra da impenhorabilidade de salários. É penhora diferenciada, porque sucessiva, assemelhando-se, nesse ponto, ao usufruto executivo, e porque, embora por ordem do juiz, ela é realizada por um estranho à jurisdição, o empregador, que separa o montante e o entrega ao credor. Outra considerável vantagem do desconto em folha de pagamento é a imposição de severa punição àquele empregador, funcionário público ou qualquer outro que auxilia o devedor a eximir-se do adimplemento, seja omitindo informações ou não cumprindo a ordem de descontar. Dispõe o artigo 22 e seu parágrafo único da Lei de Alimentos praticar crime punível com detenção de 6 meses a 1 ano quem assim age. Esse expediente evita a possibilidade de fraudes. Todavia, somente é admissível para as prestações futuras. Os alimentos pretéritos, não executados, submetem-se às regras da execução por quantia certa contra devedor solvente e não podem ser cobrados através do desconto, ainda que materialmente viável. Assim, se o credor não cobrou uma ou algumas prestações, não poderá executar o total da dívida mediante um desconto só, mesmo que o pagamento do devedor comporte esse total. O desconto em folha de pagamento está regulado pelo artigo 912. O elenco ali constante, funcionário público, militar, diretor ou gerente de empresa empregado sujeito à legislação trabalhista, não é exaustivo. Pode o desconto ocorrer em qualquer situação em que o devedor tenha ganho periódico, fixo ou não, com ou sem vínculo empregatício. Basta que o ganho seja fruto do trabalho do devedor. Assim, aquele que presta serviço a alguém, mesmo sem subordinação à legislação trabalhista, pode ser executado mediante o desconto. Também, por expressa previsão do artigo 114 da Lei 8.213 de 91, pode o desconto ocorrer sobre benefícios previdenciários. O desconto em folha de pagamento é uma ordem do juiz àquele funcionário público, empregador ou qualquer outro que tem acesso aos pagamentos do devedor. O desconto é ordenado através de ofício, que conterá os nomes do credor e do devedor, a importância a ser descontada e o tempo de sua duração. Parágrafos 1º e 2º do artigo 912. Este último requisito na hipótese de ter sido fixado tempo certo, o que ordinariamente não ocorre, sendo mais comum a determinação do desconto por prazo indeterminado. Se porventura sobrevier alteração na obrigação alimentar,
Por exemplo, novo provimento em ação revisional, um novo ofício será emitido com as alterações havidas. Não consta nesse dispositivo, mas também a assinatura do juiz no ofício é necessária, sem a qual não é possível a caracterização do crime previsto no artigo 22 da Lei de Alimentos. Aliás, o parágrafo único desse mesmo artigo 22 da Lei de Alimentos faz clara alusão à ordem expedida pelo juiz competente. Recebendo o ofício, o empregador ou o outro a este equiparado para fins dessa modalidade de execução, imediatamente passará a deduzir do montante a ser pago ao devedor o valor correspondente à prestação alimentícia para entrega ao credor. A lei não explicita o modo como o valor deve ser entregue ao alimentando. Por isso, deve ocorrer da maneira que lhe seja mais cômoda, seja através de depósito bancário, seja por pagamento no escritório, ou repartição ou similar, ou mesmo por outro meio que seja conveniente ao credor, não estando afastada a hipótese de recebimento por procurador. O certo, porém, é que não pode acontecer retenção indevida do valor da prestação. Tão logo seja efetuado o desconto, deve o quantum estar à disposição do credor. A segunda modalidade de efetivação desta modalidade especial de execução dos alimentos é a expropriação de bens do devedor. Não sendo possível a execução pelas modalidades anteriormente estudadas, poderá o credor de prestação alimentícia requerer a execução através da constrição de bens do devedor para posterior arrematação. A expropriação forçada não deve ocorrer sem antes a tentativa do desconto em folha de pagamento e a cobrança em aluguéis ou outras rendas. Isso porque é mais interessante sob a ótica do credor. No entanto, dado o princípio de que a execução deve se dar pelo meio menos gravoso ao devedor, não há óbice a que o alimentando opte, desde logo, pela expropriação. O artigo 913 do CPC faz expressa remissão ao artigo 824 e seguinte. Assim, considerando-se o teor literal das disposições, pode-se supor que a execução de alimentos mediante penhora e expropriação permanece alheia às regras do cumprimento de sentença. Seja como for, sempre houve, na disciplina específica da execução de alimentos, regra especial que por si só já lhe assegura grande eficiência. Assim, ainda que embargada a execução, o credor pode, desde logo, receber a prestação alimentícia do mesmo modo que receberia com um desconto em folha de pagamento ou sobre outros rendimentos. Esse levantamento independe de caução ou qualquer outra garantia, e tal possibilidade de levantamento não é obstada nem pela atribuição de efeito suspensivo aos embargos que venham a ser ofertados. Sob esse aspecto, a regra do artigo 913 é ainda mais favorável ao exequente do que a disciplina de impugnação ao cumprimento de sentença. Vamos ficando por aqui, meus amigos. Deixar para ver de modo separado outra modalidade de efetivação dessa execução de alimentos, que é a hipótese coercitiva máxima do nosso diploma processual, a possibilidade de prisão civil do devedor de alimentos. Tá certo? Bom, então, meus amigos, é isso. Por hora é só. Vamos ficando por aqui. Fiquem todos com Deus e até a próxima.